Não despreze o faminto, estenda sua mão. Não menospreze a dor. Conversa da página Amigos da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a nossa sociedade e para a nossa igreja, para a vida cristã. Eu sou o Gaspar Alexandre e hoje vamos falar sobre a comunhão na igreja. Para desenvolver o tema, temos um convidado, ele que é estudante de teologia e está aqui conosco hoje, chama-se Timóteo Rangel. Sr. Timóteo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Sr. Timóteo, para começarmos, queremos saber mais sobre ti, sobre a tua vida, a vida cristã e se realmente é um amigo da Bíblia. Ok. Boa tarde. Timóteo Rangel é o meu nome. Pertencente à denominação cristã metodista Sião. E pronto, resido no bairro da Machim, isto é, na mesma província de Malange, né? Isso que é o mais importante. E é amigo da Bíblia? Claramente, né? Claramente. O que lhe faz pensar que é amigo da Bíblia? Olha, pelo fato de estar sempre, né, pronto, qualquer tipo de assunto, né, que advém, né, sempre consulto a Bíblia, né? Além de ser um livro que tenho de consulta, é um livro que eu tenho de regra, tá certo? Manual de regra, como eu posso viver, né? E basicamente isso. Ok. Então vamos já partir para o tema e gostaria de saber do irmão Timóteo Rangel o que podemos entender, né, à luz da Bíblia sobre comunhão. O que é comunhão? Pronto, já dizer que antes de tocarmos mesmo naquilo que pronto, é a comunhão, né? À luz das Sagradas Escrituras, queria apenas aqui realçar um ponto, né? O termo comunhão, este termo que por sua vez, né, tem a sua origem no latim e tem o significado, né? Pronto, do latim é comunions ou comunhão, que por sua vez significa associação, comunidade ou participação em comum. Ou seja, leva-nos a refletir que o termo comunhão faz referência a algo comum, algo que é de associação. E por sua vez, este mesmo termo então, né, deriva de comunes, também que por sua vez significa comunicar. Ou seja, vamos entender que a comunhão também significa comunicar. E à luz da Bíblia, né, entendemos que a comunhão é a relação que existe entre crentes. Ou seja, é aquela relação que existe entre pessoas que congregam a mesma fé. É aquela relação de pessoas que têm o mesmo pensamento. É aquela relação entre pessoas que têm também, né, o mesmo modo de vida. Pronto, então, à luz das escrituras, né, e aquilo que nos apresenta o livro de Atos, eu posso defini-la desta maneira. Muito obrigado. E na visão do irmão Timóteo, o que significa comunhão dentro da igreja? Pronto, não fugindo muito daquilo que é a sua essência, né, a comunhão, para mim é a união entre os irmãos, né? E esta união vai além daquilo que são as coisas materiais. Esta união está acima do material e estende-se, né, até a esfera espiritual. E nos dias de hoje, tem-se visto mais união, mais comunhão, ou nem por isso no seio das nossas igrejas, tanto aqui, falando propriamente da província de Malange?
Pronto, fica difícil generalizar, né? Porque não pertencem em todas as congregações, né? Mas das poucas, né, que já frequentei aqui na Praça de Malange, pronto, estamos muito aquém, né, da comunhão propriamente dita, aquilo que nós conseguimos tirar da Bíblia e entender como comunhão e ver nas igrejas aqui, né, nas que já pude lá estar, é muito diferente. Tipo, há um contraste imenso. O que você vê na Bíblia é uma coisa e que se constata na realidade também é uma coisa muito diferente. Pronto. E quais são, né, os pontos essenciais para manter uma comunhão verdadeira, né, entre os irmãos? Olha, pronto. Para mantermos uma comunhão, né, verdadeira entre os irmãos, primeiro é entendermos que somos iguais. Né? Entender que somos iguais. Somos iguais porque dentro da esfera em que nós nos encontramos, isto é, na igreja, devemos entender que nós não fomos lá porque pronto, nós queríamos lá estar ou porque foi iniciativa nossa lá estar, né? Mas porque foi alguém que nos reuniu e nos meteu aí para nós congregarmos. Então, logo, é entendermos que nós somos iguais, porque a pessoa que nos chamou para estarmos lá nos trata com igualdade. E quando nós entendemos que a pessoa que nos meteu lá nos trata com igualdade, automaticamente nós teremos também essa noção que a nós também devemos nos tratar de uma forma igualitária. A oração em conjunto, o perdão, o amor fraterno e serviço mútuo, partilha de ideias, nesse caso, em cada irmão ou cada denominação, propriamente na denominação em que o irmão faz parte, tem se visto. Prontos. Tem-se visto, digo, mas não naquilo que é o esperado, né? Como igreja que somos, como corpo de Cristo que somos, chamados para a comunhão, que na verdade comunhão para nós já não seria um bicho de sete cabeças, nem mais tem-se visto que é. Em parte tem-se feito, mas na sua maioria não. Porque, digo isso porque nós temos falhado naquilo que são os aspectos essenciais. Nós começamos, pronto, a comunhão está baseada em todos os aspectos. Os aspectos espirituais, né? Estamos a falar propriamente daquela ligação que nós temos para nos comunicarmos com Deus, os cultos, aquelas reuniões que nós temos tido, as orações. Nós vemos no livro de Atos, no capítulo 2, né, no versículo 42 em diante, aí vai contar como é que a igreja era unânime, né, como é que eles comungavam. E era a partir daí, nas orações, no partir do pão. A igreja era unânime em todos esses aspectos, mas hoje vê-se que é muito diferente. Até nos momentos de orações, não somos unidos, né? Para não falar naquilo que é a doutrina, né? Dos apóstolos, que é muito tem se verificado uma divergência tal, que por sua vez não tem contribuído para a união, mas sim para a desunião. Não deixando também o facto, né, do partir do pão. O partir do pão que também é um elemento muito essencial naquilo que é a comunhão. Né? Hoje vê-se que, né, nós somos tão agarrados, né, se assim posso dizer, né, se o termo é esse, que nos custa, né, até partilharmos aquilo que nós temos, né, o pouco que nós temos com nossos irmãos, é complicado. Né?
entre nós ainda ficamos nervosos, né? Por causa da comida, essas coisas assim. Irmão visita outro irmão na hora da refeição, fica nervoso. E somos todos da mesma congregação. Então, como igreja, né, nós falamos nisso. Sabe? Comunicar as necessidades dos nossos irmãos. E isso faz parte da comunhão. Quando nós comunicamos as nossas necessidades para os nossos irmãos, e os nossos irmãos respondem para aquele chamado que nós fizemos a ele, então nós estaríamos a ser comuns, estaríamos a comungar com os nossos irmãos, porque nós falamos, eles recebem e acudem às nossas necessidades, e por nós também eles fazem o mesmo, e nós também respondemos com a mesma resposta. E quando nós fizemos o inverso disso aqui, então estragamos a comunhão dentro da igreja. E o que causa a falta dessa comunhão dentro da igreja ou dentro dos irmãos, né? Já que estamos a falar dentro da igreja, mas também podemos englobar na família. Certo. Também queremos saber o que causa isso. Pronto. Dentro da igreja, né? Aquele sentimento de muitas vezes a superioridade, dizer sempre eu. Porque se nós atentarmos na Bíblia, Jesus nos diz o quê? Para nós não atentarmos apenas para aquilo que são nossos interesses, mas devemos atentar também para aquilo que são os interesses dos nossos irmãos. Sabe? Então nós, quando negligenciamos esse ponto aqui, porque quando nós nos vemos sempre como centro, automaticamente nós não vamos conseguir ver o nosso irmão, se ele padece, se necessita de alguma coisa, nós não conseguimos ver esse lado, porque é sempre nós, é o nosso ego, é o nosso orgulho também. E a comunhão é uma coisa que está ligada muito ao amor. Então vê-se que pronto, em parte é a falta de amor que temos, que não permite que nós sejamos assim tão unidos, né? Unidos com os nossos irmãos. Porque disse Jesus que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se nós vemos os nossos irmãos como se fossem nós, automaticamente nós faríamos neles, né, aquilo que nós gostaríamos, né, que fizessem para nós. Então, penso que é mais ou menos isso. E na tua experiência, o que a igreja e os membros podem fazer para restaurar e fortalecer essa comunhão? Naquilo que eu pude constatar, né, e aprender também, é importante que, se nós estamos a falar na comunhão, é porque já estamos a nos desviar do alvo, né? Estamos a nos desviar da pessoa que nos constituiu igreja. Então é importante que nós regressemos. Voltemos a olhar naquela pessoa que nos constituiu como igreja. É olharmos nele como o único modelo a seguir. Porque eu ainda creio que a falta de união dentro de uma igreja é sinal de desvio. É sinal de desvio, porque nós vemos isso na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, isso eram coisas básicas. É pela união que a igreja crescia. É pela união que a vizinhança, né, entendia que tinha que também ir naquele local, porque eles viam que da forma que eles comungam, da forma que eles agem, é muito diferente daquilo que nós fazemos. Então, e isso os apóstolos e outros discípulos aprenderam de Jesus Cristo. E começaram a fazer aquilo que Jesus lhes orientava, ou orientou, deixou como orientação. E penso, se nós estamos a fazer diferente, não estamos a seguir ou a olhar naquilo que são as orientações do Senhor Jesus. Então é preciso nos voltarmos às Escrituras, atentarmos nela e começarmos a viver de tal modo que ela nos diz. E que mensagem deixaria aos irmãos, né, que nos ouvem nesse momento e querem saber mais o valor da comunhão? Vou deixar a mensagem para os irmãos. Pronto.
dizendo que a comunhão, né, é um termo que, pronto, parece ser apenas uma palavra, mas quando ela é bem feita, à luz da Bíblia, à luz da pessoa que instituiu a comunhão, ela traz muito benefício para a igreja. Ajuda no desenvolvimento espiritual dos irmãos, ajuda no desenvolvimento emocional também dos irmãos, e podemos dizer que também ajuda até para aquelas situações também físicas, porque nós entendemos que ela está ligada a todas as fés. Então, se nós queremos ter vidas boas enquanto crentes, né, na igreja, então é importante que atentemos para esses aspectos aqui. Partilharmos aquilo que temos com nossos irmãos, ainda que for pouco, porque o que nos faz não dar às pessoas não é o facto de ser pouco, não é pelo facto de nós não termos esse espírito de dar. E quem não tem esse espírito de dar, não só dar o material, até ele próprio doar para os outros. Então, quem não faz isso, é importante que faça. Porque quando começar a tentar para estas coisas, então teremos crescimento na igreja. Ok, muito obrigado pela presença do nosso irmão Timóteo Rangel, pelas palavras inspiradoras. Esperamos, né, em outras ocasiões, dizer que nosso irmão Timóteo é convidado da casa, ele faz parte dos Amigos da Bíblia, então vai estar aqui sempre. E conforme se diz na gíria, é mobília já de casa. Então, contamos com ele sempre que for necessário. E a você que nos ouviu, esperamos por si mais e mais vezes. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a ti, abençoe o seu coração. Esperamos que vivemos em comunhão em toda a nossa maneira, em todo o sítio, tanto na igreja, na sociedade e nas nossas famílias. Inscreve-se no canal, visita, partilha e deixa o like. Deus abençoe a todos. O Pai é nosso e o pão é nosso. Nós não temos apenas um Pai nos céus, nós temos irmãos na terra. Há que repartir, há que dividir. Partilhe. Não é só o teu, não é o meu, é o nosso. Por isso, quem tem dá e quem não tem recebe. O choro de alguém deve